Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 36. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nos diz assim o texto. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos repetir o verso de número 41, no nome de Jesus? 1, 2, 3. Vigiem. Glórias a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Meus queridos, o texto ao qual nós acabamos de ler está expressando um momento crucial, como nos versos ao qual nós lemos aqui, falando da tristeza profunda e da angústia do nosso Senhor, para cumprir para com aquilo ao qual ele foi enviado, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, deixando a sua grandeza, deixando o seu lugar divino, a sua soberania, tomando forma de servo, para que ele pudesse servir, dando a sua própria vida. E agora está chegando esse momento crucial na história de Jesus. O Getsêmani é onde marca o sofrimento, a dor esta que não está fundamentada no princípio do ministério terreno de Jesus. Quando o texto sagrado diz que os milagres aconteciam, que a multidão apertava, querendo ter com Jesus, ou quando Jesus ia para um determinado lugar e expressando a graça, a virtude, o poder de Deus para com aqueles que se achegavam diante dele. Agora não, agora é um momento onde Jesus restringe algumas pessoas, chama diante dele aqueles a qual ele tem como amigos estes que pode ver o estado crítico que a sua alma se apresenta, pois ele sabe que agora chegou o momento de tudo aquilo a qual ele fez se concretizar. Então ele chama Pedro, Tiago e João, e Pedro, Tiago e João, sendo seus amigos mais íntimos, têm a possibilidade de ver Jesus como nunca tinha visto. Mas, infelizmente, quando Jesus chamou eles para esse particular, pois no momento crucial na vida de um homem e de uma mulher de Deus, não está com o microfone na mão, não está em tempos de festas, em tempos de gozo, de alegria, de realizações. O momento de um homem e de uma mulher de Deus está no dia mau, onde nós podemos sentir a glória de Deus através de um joelho que se dobra e atraindo o céu para perto de cada um de nós. É este momento que nós podemos desfrutar da glória, da presença de Deus na nossa vida. Perceba que nós lutamos para conquistar, para realizar sonhos, para galgar lugares grandes, altos, ao qual o Senhor, de repente, prometeu na tua vida, que Deus tem reservado para você.
e você coloca todo o seu ímpeto, toda a sua força, a tua dedicação para alcançar o que Deus reservou para a tua vida. E você alcança, mas esse não é o ápice da tua vida. Não sei vocês, ou de repente vocês que estão nos assistindo por essa live, mas eu acredito que o momento de ápice para nossas vidas foi num momento de quebrantamento. Momento ao qual você se deparou, você e Deus, e uma resposta do céu alcançou a tua alma. Ou quem sabe, você dobrando o seu joelho, você conseguiu sentir o céu pertinho de você, e uma presença inconfundível, mas real, do seu lado. Momentos como estes é inexplicável. E momentos como este não conseguimos trocar. Se você parar para recordar o momento que Jesus se revelou a você, que te deu a oportunidade de você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, foi um momento ímpar, momento único, que nós passamos, sentimos e se quebrantamos na presença de Deus. Sem reservas, sem dureza no nosso coração, pois uma palavra do céu alcançou a nossa alma, foi esmiuçando a nossa penha, foi esmiuçando o nosso coração, e aquele quebrantamento nos alcançou. Ele nos fez desfrutar de um momento único da nossa vida, que a salvação veio e fez parte de nós até o momento presente. Mas, aqui está o momento de Jesus, também de viver uma realização, para morrer por nossos pecados. Mas para este momento, ele não somente foi atrair a presença do Deus Pai, em oração, ele chamou seus discípulos, seus amigos, para fazer parte com ele naquele momento único. E naquele momento, ele encontrou aqueles a qual ele estava dando um voto de confiança para poder lhe compartilhar aquele momento doloroso, difícil, momento árduo, angustiante, de profunda tristeza, para com aqueles a qual ele tinha mais liberdade, ao qual ele dava mais espaço. Ele permitia para com aqueles que estavam ali à sua volta desfrutar com ele daquele momento. E aqueles, por alguns momentos, puderam de repente decepcionar Jesus, porque quando Jesus foi um pouco mais além orar, a Bíblia diz que a sua angústia era tão profunda que o seu suor, os seus poros, transmitia como se fosse gota de sangue. E quando ele se aproximou daqueles seus amigos, o encontrou dormindo. E aí o Senhor declara o verso de número 41, porque eles não puderam vigiar 1 hora apenas junto com ele, num momento único, num momento de dor, de angústia, de tristeza profunda. Aqueles a qual ele olhou diante de multidão, tem 12, diante de 12, tem 3, e esse 3 eu vou trazer para perto neste momento da minha vida, eu vou colocar do meu lado, para fazer aquilo que é preciso no momento de dor, de angústia, de tristeza profunda, que é orar, trazer a presença do céu para perto. E aqueles amigos íntimos não puderam vigiar com ele naquele momento. Conosco não será diferente. Por mais que nós temos a oportunidade de ter pessoas à nossa volta que guerreiam conosco, que nós temos confiança nelas, tem momentos que vai ser você e o seu Senhor, vai ser você e o vosso Deus. E por mais que ele é invisível, mas ele é real, você pode se sentir sozinho ou sozinha, mas eu tenho uma boa nova de Deus para o teu coração. Você pode ter certeza, no momento oportuno, crucial, de mais angustiante da tua história, da tua vida, você pode fazer aquilo que o mestre fez, que é ir num particular, dobrar o seu joelho, se derramar na presença dele. Você pode ter certeza, entre tantas pessoas que você poderia contar,
não vai estar de repente vigiando ao teu lado, mas aquele que está no alto subindo no trono vai inclinar os seus ouvidos e vai ouvir o seu clamor. E além de inclinar os seus ouvidos, como diz o salmista, ele se levanta em nosso favor. Ele responde. Então primeiro ele ouve, se levanta, responde, age e mostra para mim e para você que ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não vacila, porque ele é Deus. Repita comigo, não estamos sós. Não estamos sós. Mas o que acontece então, pastor, nesses momentos? Deixamos de fazer aquilo, presbítero Kleber, que o Senhor nos ensinou. Momentos ao qual Jesus está enfrentando lá no Getsemane, nunca nós iremos passar. Nem perto. Nós, há uma graça que nos livra de tudo isso. O que Jesus passou por amor a mim e a você, é indiscutível, milhares de vezes pior. Nós não teríamos condições de passar o que o nosso mestre passou. Mas aquilo que nós passamos hoje, que nós às vezes achamos que não vamos suportar, não vamos conseguir, e às vezes esperamos de alguém estar ao nosso lado para nos auxiliar, e não encontramos, descansa. Tem alguém que já passou por isso e está disposto a fazer parte deste momento da nossa vida. E vamos aprender algumas coisas aqui. Porque diante desse processo, Jesus trouxe uma palavra no verso 41 dizendo: por que eles não poderiam vigiar? Que era necessário eles vigiarem. Mas Jesus também entende que o Espírito está pronto, mas infelizmente a carne é fraca. O Espírito anseia, deseja, quer Deus, quer buscar, quer se esforçar, quer nos colocar sempre na posição para desfrutarmos da comunhão, da presença daquele que vive e reina para todo sempre. Mas a nossa carne nos leva para um caminho, nos induz a ir a lugares, ou nos impossibilita de viver ou desfrutar de momentos como estes. Eu não tenho dúvida que tem pessoas que anseiam no seu coração de estar presente para cultuar a Deus. Mas de contrapartida, há uma guerra, há um conflito contínuo. Para que você vai? Você está cansado. Mas é feriado prolongado, mas você tem direito de descansar. Mas eu quero dizer uma coisa para você que de repente ficou na sua casa, ou de repente você que está afastado dos caminhos do Senhor, que o melhor lugar para se estar é na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Lá está a presença daquele que nunca irá me abandonar num dia mau da minha vida. Então eu preciso desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade, dessa presença. Mas sabemos que é um conflito contínuo do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Mas Jesus alerta, vigiem, vigiai e orai, pois para que não caiam em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Temos a possibilidade de fraquejar, de vacilar, de ser oscilante, de sermos inconstantes? Sim. Por quê? A carne que é fraca. Então, quando você conhece alguém que demonstra uma espiritualidade além do normal, não é que eu estou colocando essa pessoa em xeque, não, irmãos. Eu não estou aqui para ser medidor de fé de ninguém, nem quero ser. Mas quando a pessoa se coloca numa posição que você olha para ela e fala assim, meu Deus, está na estatura de varão perfeito. Cuidado, hein? Cuidado. Porque nós só conhecemos aquilo que a pessoa quer demonstrar. É ou não é? Você só conhece aquilo que eu estou demonstrando para vocês. De repente você que está me vendo assim, nossa, o pastor é uma bênção. O pastor é um homem de Deus. Mas será que de fato eu sou esse homem de Deus? Como é que é as minhas conversações, o meu dia a dia?
o que eu vejo, o que eu faço, o que eu falo. Como tem sido o meu comportamento, além daqui? Então nós temos que tomar cuidado, porque o próprio Senhor nos já mostrou, são meus amigos, são íntimos, no momento crucial contei com eles, mas eles não vigiaram e não oraram. E eu e você somos diferentes de Pedro, de Tiago e de João? Não somos, irmãos. Não somos. Eu não tenho essa ousadia de afirmar que eu sou limitado, irmão. Eu só estou aqui de pé pela graça divina. E eu consigo reconhecer isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estamos fadados ao fracasso, ao erro, à queda, à ruína, à desgraça. Mas há uma graça, um favor imerecido, sobrepondo em nosso favor. Há uma presença que quando nossos joelhos se dobram, que nós atraímos para perto, que nos dá graça, condições e força para caminhar mais algumas milhas, para avançarmos diante daquele propósito que Deus tem para cada um de nós. Por isso, no momento de tristeza profunda e de tamanha angústia, façamos que nem Jesus. Vamos além orar. Tanto que Jesus orientou os discípulos: vigiai e orai. Para quê, Senhor? Para que não caiam em tentação. Para que não caiam em tentação. Uma palavra de alerta, de vigilância. Porque o homem e a mulher que servem ao Senhor, sem vigilância, sem oração, não fica de pé. Uma mulher e um homem que tem uma vida de oração e não está no estado de vigilância, atento em todo momento, está fadado ao fracasso, sucumbir, perecer. E você não pode se permitir a isso. Porque Jesus conta com você. Você não pode achar que só a oração do pastor é o suficiente para você ficar de pé, porque não é. O texto sagrado diz para nós intercedermos, orarmos uns pelos outros. Mas além de nós orarmos uns pelos outros, pois nós somos carentes de oração, Deus conta com a tua oração. Quem te disse que Deus não quer lhe ouvir? Se relacionar comigo e com você. Quem te disse que Deus não é poderoso para atentar para o gemido da tua alma, abrir o céu, te responder e fazer você viver uma experiência por intermédio da oração? Há poder nos joelhos que se dobram. Uma certa rainha que já partiu, ela disse que ela não tinha medo de bomba atômica, mas o que ela temia é a oração de um crente sincero na presença de Deus. Conversando com umas pessoas, por esses dias, no meu trabalho, e elas confessaram e compartilharam, que tem medo de algumas linhas religiosas. Linhas estas que pode fazer dano, males. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Que de repente fazendo algo pela esquerda, pode fazer a vida dela sucumbir, perecer. Aí eu olhei assim e falei assim: gente, sabemos que o mal existe, mas a Bíblia que diz, que as portas do inferno não prevalecerão. O mal só atua e tem poder e legalidade quando tem liberdade. Mas se nós estivermos na graça, na posição, na brecha, buscando continuamente, há um Deus que nos guarda, que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nós não tropecemos com o nosso pé numa pedra, e também nos guarda como a menina dos seus olhos, para que não soframos nenhum dano. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Como também ele compartilha dizendo ao nosso coração, que bem-aventurado é aquele que se encontra no esconderijo do Altíssimo, e que na sombra do Onipotente descansa. Ei, escute o que eu vou lhe dizer.
Não há mal algum que prevaleça contra aquele que anda de joelho na comunhão com aquele que tudo pode. Por isso, entenda, o momento oportuno chamado hoje é vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Nem tudo que vos falam é Deus na tua vida. Nem tudo que você ouve é Deus em favor da tua vida. Precisamos de vigilância. E vigilância, estamos atentos, sensíveis, discernindo os espíritos, aquilo que ouvimos, aquilo que nós sentimos, só vem por intermédio do contato, do relacionamento, que só a oração nos concede. Eu tenho, eu sei, mas não tenho uma vida de oração. Será que tem mesmo? Eu não acredito nisso. Mas quando você tem um contato para com teu Deus, pois a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Dependente de quem seja, pastor, obreiros, membros, não importa. Jesus não faz acepção de pessoa. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter uma intimidade com você. Mas para isso, nos dias de hoje, é preciso vigilância e oração. Vocês podem compreender isso? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18 e versículo de número 19. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem outro microfone que está ligado aqui? Glória a Deus. Deixa eu pegar outro aqui. Qual que vocês louvaram aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriel, você vai me socorrer. Pode abaixar um pouco o meu aqui, tá? Está dando até microfonia. Você vai compartilhar com os irmãos, que hoje os irmãos vão ter que participar da palavra aqui no nome de Jesus. Então, quem abriu Romanos capítulo 7, versículo 18, versículo 19, levanta assim, dá um sinal com a sua mão, assim, ó. Vem aqui, ó. Vai para a Carol aí, que levantou a mão primeiro ali, Gabriel. Mas rápido. Já fica aí a prontidão, que você vai transcorrer aqui, viu? Você vai trabalhar para Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 18, versículo 19. Lê, filha de Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, aquele que aprendeu nos pés de Gamaliel, que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que teve a oportunidade de um homem chegar diante dele e tirar aquelas escamas dos seus olhos, e ele sair dali foragido daquela cidade, e ficar por volta de 14 anos escondido, aprendendo, buscando, se relacionando com a pessoa do Senhor Jesus. Agora esse homem, experimentado, agraciado por Deus, que começa a instituir, estabelecer a igreja como um grande missionário, ele começa a compartilhar nessa epístola aos Romanos, que é uma fraqueza, há uma limitação, há um mal, há um conflito, há uma guerra dentro dele. Repita de novo aí, filha de Deus, em nome de Jesus. Preste atenção nesse texto. Deus vai falando no coração de cada um de nós aqui no nome de Jesus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Calma aí. Então ele não está olhando para os outros apóstolos. Ele não está questionando a vida do outro, de quem está à sua volta. Ele não está falando de A, de B que faz, deixa de fazer, que ele que faz, que ele que pode. Não, nada disso. Ele está falando que ele está olhando para quem, Carol? Repita mais uma vez. Porque eu sei que em mim, está olhando para dentro dele mesmo. Continua, filho de Deus.
não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha que miséria. Mas olha aquilo que ele consegue enxergar. Aí você olha pelas ações, pelas atitudes, para os frutos na vida daquele homem, você fala, não é possível. Ele tem um conflito interno. Porque o texto diz que ele está olhando, olho para mim. E quando nós fazemos essa reflexão de olhar para nós, o que nós temos encontrado dentro de nós? O que nós temos encontrado dentro de nós? O apóstolo disse que não encontrou bem algum nele. Será que nós somos tão superiores assim? Que não necessitamos dessa graça, desse favor de Deus, para melhorarmos dia após dia? Carecemos e precisamos. E nós iremos no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Abre aí Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 17. Gálatas capítulo 5, verso de número 16, verso de número 17. Bendito seja o nome do Senhor. Fique atento, fique ligado. O céu está aberto para este lugar. Deus já está trabalhando aqui no nosso meio. Hein? Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo de número 17. Quem encontrou, dá um sinal assim com a sua mão. Lê aqui, quem levantou primeiro aqui, a Regiane. Lê, irmão Val, então põe para a irmã Val lá. Vai, serva de Deus. A irmã Val. Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que interessante, o mesmo apóstolo Paulo, agora escrevendo uma epístola, escrevendo uma carta para a igreja da Galácia, e dizendo para eles assim, olha, há uma guerra, hein? É uma guerra, é um conflito do espírito contra a carne, e um vai se opondo contra o outro, e nesse conflito, nessa guerra, nós temos que tomar cuidado, porque quem nós damos legalidade, quem nós alimentamos, é esse que vai sobrepor, é esse que vai vencer, é esse que vai ficar de pé. Por isso ele orienta dizendo, andai no... Esse andar quer dizer uma conduta, uma maneira de viver, uma maneira de andar, de agir, de falar, é andar no Espírito. Como nós temos andado? Como tem sido o nosso comportamento? Quem nós temos dado mais legalidade? Sendo que nós temos que vigiar e orar para que não caímos em tentação. Mas para isso não acontecer, primeiro, façamos que nem o apóstolo Paulo orientando, através da epístola aos Romanos, olhemos para nós mesmos. Reconhecemos que se for de nós mesmos, é só declínio e queda. E agora, ele, falando para os Gálatas, ele diz, para nós andarmos no Espírito, porque um se opõe contra o outro. Tem um texto que eu acho lindo, maravilhoso, que nos ajuda todos os dias, através do apóstolo Paulo também, na sua epístola aos Filipenses. Ele diz, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. O salmista diz, no Salmo de número 1, para nós vigiarmos onde nós sentamos, com quem nós comungamos, que tipo de conversa trocamos, porque aquele tipo de conversação vai ficar nos nossos pensamentos. Nós estamos alimentando. Então, nós temos que tomar cuidado e vigiar em todo momento. Ai, pastor, eu só não ando com crente. E não vai andar.
E Jesus não chamou somente você andar com aquele que pensa igual a você. Jesus te chamou para você ir de encontro àqueles que não pensam igual a nós, que não alcançou essa graça, essa salvação. E não é para nós sermos influenciados por estes, mas para nós influenciarmos eles. Mas o que tem acontecido é a falta de vigilância, e faz com que as más conversações que corrompem os bons costumes prevaleçam contra a vida do cristão. Então, quem somos nós diante das pessoas que nos cercam? Qual é o nosso comportamento? Mas o texto diz: andai no Espírito. E para nós andarmos no Espírito, nós temos que pensar conforme a palavra de Deus. Temos que viver em conformidade com a palavra de Deus. Em oração. Em oração. Em oração. Em oração. Deus quer que nós tenhamos uma vida de oração ainda maior. Pastor, já oro na quarta-feira. Ore mais. Pastor, quando eu durmo, eu oro. Então você não ora, você está dormindo como você está orando. Quando você vai dormir, você vai orar. Ai, amém. Mas também às vezes não é o suficiente. Quando você acorda, eu também oro, pastor. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que o profeta Daniel, que foi tirado, foi exilado da sua terra natal, dos seus parentes, dos seus amigos, e foi lançado numa Babilônia, logo no primeiro instância foi posto à prova. E ele desejou e determinou no seu coração e andar em vigilância. Eu não estou na minha terra, não estou na minha casa, mas aonde eu estou, eu vou vigiar e vou orar. Como? Não vou se contaminar com os manjares do rei. Segundo, agora que Deus te exaltou, que você teve experiência com Deus, que você viu o leão jejuar, que você viu a graça de Deus superabundando em teu favor, qual é o seu comportamento? É o mesmo. Qual? Na vigilância e na oração. O que você faz, Daniel? Ora no dia 3 vezes. Amanhecer, ao entardecer, anoitecer. Tanto que os seus adversários viram. Só tem uma forma e um meio de nós pegarmos Daniel e acabarmos com ele. Como? Vamos levantar um decreto. E neste decreto, que ninguém busque em tempo determinado a outros deuses a não ser o rei. E ficaram lá na janela. Ficaram de fora olhando para a janela. Porque lá ficava Daniel, em direção a Jerusalém, orando, clamando e tendo comunhão para com teu Deus. Querem fechar os teus lábios, você não entendeu. Estão criando situações, meios e formas para roubar a tua comunhão para com teu Deus. Estão sendo levados por distrações, por coisas banais, rotineiras, que nos está arrancando de nós, de uma forma sutil, a nossa comunhão para aquele que nos chamou. É assim ou não é? Tem um momento que eu entrei em crise, irmãos. Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Na Copa de 2006, que Copa que eu esperei, hein? Que Copa? Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Robinho, Fred, meu Deus, Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Edmilson, Juan. Que Copa, meu Deus, que Copa. Vou assistir todos os jogos, não vou perder um jogo. Aí eu saí de uma consagração, Deus falou comigo: abre mão e me busca, que eu vou te surpreender. Eu falei, coisa da minha cabeça. Não, imagina, é Copa, 4 anos, o Brasil, o mundo para. Não. E Deus falou comigo: abre mão. Abre mão. Aí eu fui, irmãos. Ô, irmão Domingos, caí naquela voz que soou no meu ouvido. Dobre o joelho. Peça para Deus, então, para Ele receber esse voto. Não assiste Copa. Não assista nenhum jogo do Brasil. Aí quando chegava no horário do jogo do Brasil, o povo marcando para um assistir na casa do outro. Lembra disso? Aí uns iam lá para o carrão, na casa do Messias. A minha família, o pessoal aqui fazendo churrasco. O povo fazendo pipoca.
E eu indo para o quarto, fechando a porta, apagando a luz, dobrando o joelho e pedindo misericórdia, eu não vou aguentar, Jesus. E o papai, gol, é gol! E eu, Jesus, não quero saber. Aí eu aumentava o radinho, com o louvor da Lauriette, aleluia. Porque tinha feito um propósito para com Deus. E eu não me arrependo. Foi fácil? Não foi. Mas é escolhas. Para alguns, escolha banal, pastor, coisa besteira. Mas para mim, eu sei o que foi de benéfico para a minha vida. Eu sei o que eu consegui atrair do céu para a minha vida. Eu sei que aquilo que Deus me confiou por intermédio desse esforço, dessa renúncia. É pecado para assistir o jogo? De forma alguma. Mas o que nós estamos dispostos em abrir mão para se relacionar com aquele que é poderoso para mudar a nossa vida? O que nós estamos dispostos? Agora eu quero ouvir de vocês. Que tipo de renúncia você já fez? Aumenta a minha fé? Ou me inspira? Para eu poder, de repente, pôr em prática. Porque Deus está falando, Vinícius, vigiai e orai. Porque tem uma tentação se aproximando aí. Tem um mal se levantando. E o Tiago disse que nós não somos tentados ou engodados, seduzidos por Deus, não. É pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos maus desejos, que nós temos que mortificar todos os dias dentro de nós. Mas você, por favor, compartilha aí, presbítero Kleber, Paulo, Rejane, falam, por favor. Irmã Alessandra, compartilha aí uma renúncia, aquilo que você procurou fazer. Olha, eu tive uma festa, tive uma oportunidade, mas aquele dia eu falei assim, não, eu vou buscar a Deus. Eu fui na presença de Deus, e naquele dia, Deus fez presente. Você nunca passou por isso? Não acredito nisso. Pode falar, filha, dá para ela falar. Ah, tá bom, ela é tímida. Misericórdia. Não, eu queria falar que eu tive essa mesma, vamos dizer que eu ouvi dessa mesma forma, né? E já tem um tempo que Deus está me cobrando em relação a isso, de me posicionar, de abrir mão de algo. Sim. E eu estava dormindo, acordei, acho que eram umas 5 horas da manhã, e eu ouvi, será que você consegue abrir mão de algo, se posicionar? E aí eu falei, Senhor, eu consigo, e eu vou fazer. E aí hoje eu já levantei, já fiz o que o Senhor já tinha colocado no meu coração para fazer, e eu não fazia, eu não conseguia. Mas hoje foi muito nítido. E aí eu falei, não, Senhor, eu vou me posicionar. Eu preciso tomar uma direção, eu preciso tomar um posicionamento quanto a isso. E aí foi incrível, porque eu fiz hoje de manhã, foi exatamente dessa forma. Eu ouvi e eu coloquei em prática aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração há muito tempo. E eu não fazia. Então, ouvir agora, eu tenho certeza que foi realmente Deus que falou o meu coração. Uma direção de Deus, uma resposta de Deus. Exatamente. Eu creio. Amém, meus irmãos? E aí, eu quero ouvir mais, irmãos. Mais. Fala, presbítero. Que eu ministrei até uma vez num congresso da mocidade. Sim. O pastor vai lembrar. E, se não me falha a memória, aquela semana que eu iria ministrar, eu tinha abrido mão do café. Eu gosto muito de café, eu tomo café todo dia. Eu abri mão e para mim é doído abrir mão do café. Eu lembro que naquele congresso, quando ministrou, terminou, Deus tinha batizado 2 ou 3 com o Espírito Santo. Que eu queria ver um sinal do Senhor. E Deus honrou. Olha aí. Foi um dos que eu já fiz diante do Todo-Poderoso. Glórias a Deus, eu creio. Vocês percebem, irmãos, que tudo que nós façamos para o Senhor, há um galardão, há uma recompensa? Vale a pena? Nada em vão. Nós estávamos aqui na reunião de obreiros nessa semana, e a serva de Deus disse que ela não poderia estar presente, porque veio uns familiares dela do Nordeste, do Norte, e chegou lá na família dela, estava para lá, mas a filhinha dela disse assim,
mãe, vamos para a igreja? Filha de 6 anos. Vamos para a igreja? E começou a chorar. E ela já tinha me comunicado que não podia estar presente. Aí quando eu vi, ela estava ali, chegou no culto, a filha dela foi passar dentro das crianças. Ela ficou ali, glorificou, sentiu a graça de Deus, Deus falou com ela. E ela testificou que foi algo sobrenatural aquele culto para ela. Que Deus enxertou dentro dela uma resposta, uma graça que auxiliou ela a passar pelos processos, as tormentas da vida que ela tem passado por esse tempo. A importância, irmãos, de nós não se permitir ser vencido pelas nossas fraquezas da carne, pelo nosso eu dizendo, não vá, não busque, não ore, não se aplica, não se dedique, vale a pena, né? Nossos pais da fé antigamente falavam assim, olha, o dia que você sentir no seu coração, fala assim, nossa, hoje eu não vou no culto não, vou ficar em casa, vigia, aí que você se troca, ou vai do jeito que você está, mas vai na casa de Deus. Eu falo, por quê? Porque naquele momento, aquele dia, vai ser quando o anjo já descer para derramar, para entregar a tua bênção. Eu aprendi assim. Sim. Sim. Olha aí, eu creio. E foi na transportadora? Olha isso. Quantos anos você ficou na transportadora? Olha como Deus é Deus, irmãos. Olha como Deus é Deus. Você está aqui, irmãos, não é algo superficial, comum. Há um conflito, uma guerra muito grande para você chegar até aqui. E é hoje, às vezes, que Deus determinou a tua bênção, o teu milagre, a abundância do teu cativeiro, da tua história, da tua vida. Foi por isso que Deus te trouxe aqui, para você entender, olha, há uma tentação chegando aí, mas há uma vigilância, há um processo de oração, de intimidade, de comunhão para comigo, que eu quero que vocês desfrutem, que vocês vivam, para que vocês sobreponham essa tentação e vivam o sobrenatural. Quer compartilhar, irmã Patrícia? Deixa a irmã Patrícia falar. Liga o microfone aí para ela aí. Glórias a Deus. Boa noite. Amém. Eu queria Boa noite. compartilhar com vocês que hoje aconteceu exatamente da forma que o pastor falou. Hoje meu dia foi muito pesado, tive muitos problemas. E o dia inteiro eu falando, hoje eu não vou perder a igreja, eu vou. E aí chegou 7h30, eu tinha acabado de falar com uma amiga minha que ela é pastora. E eu falei, eu estava numa vontade de ir para a igreja, ainda mais aproveitando que o dia hoje foi muito pesado e eu queria ir. E de repente me desanimou. Eu fui jogar o lixo, fiquei presa no elevador. E até que abriram lá, eu saí, eu falei, eu não vou não. Né? Começa 8 horas, que hora que eu vou chegar, nem vou. E fiquei em casa. Do nada, de repente, eu falei, quer saber? Não, o adversário que gosta disso, né? Ele quer isso, quer que eu desanimo. Eu vou sim, nem que eu chegue atrasada, mas eu vou. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque é o adversário usando a gente a todo momento, né? Para que a gente desista mesmo da palavra de Deus. Verdade. Mas o interessante é que conseguiu ouvir a voz daquele que te amou primeiro. E por isso que a irmã está aqui. E nós vamos também orar pela tua vida, filha de Deus. Entenda uma coisa. O começo da tua trajetória só está apenas começando. O começo da tua trajetória está iniciando na presença de Deus. E muitas coisas a irmã vai ter que enfrentar. Mas eu glorifico a Deus porque eu vejo uma graça, um favor imerecido de Deus na tua vida. E a irmã vai muito mais além do que a senhora possa imaginar.
A senhora crê nisso? No final nós vamos fazer uma oração pela vida da irmã aqui no nome de Jesus. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Glória a Jesus. Já estamos se aproximando do fim, mas tem mais 2 textos que eu quero compartilhar com vocês. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Glória a Jesus. Quem pode ler para nós? O Paulo vai ler? Louvado seja Deus. Calma. Calma. Lê, varão. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Jesus. Então, é mistério. Vai vir a tentação. Vai vir as lutas. Vai vir a fraqueza se levantando, querendo sobrepor o espírito. Mas por isso que nós temos que estar na vigilância e na oração. E quando eu falo isso, irmãos, nós não sabemos por qual caminho que ele há de vir. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas nós devemos estar na torre da vigilância. Falei aqui numa sexta-feira que se passou, depois de uma palavra de Neemias, uma palavra poderosa do nosso irmão evangelista Ricardo, falando que Sanbalat, Tobias, queria que ele descesse. E ele descendo ia paralisar a obra que ele tinha iniciado da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Deus falou no meu coração, olha, não desça, não vai para o nível do seu adversário, fique na posição, faça aquilo que Deus lhe confiou. Deus vai nos pôr à prova. Não foi isso que eu disse aqui, para quem estava presente? Chegou na empresa, um cliente se levantou, começou a querer agredir as pessoas, virou para mim no balcão, quase pulou o balcão para querer me agredir, me xingou de tudo qualquer nome, eu olhei para a cara dele e disse assim para mim assim, o que você vai fazer agora? E as pessoas me segurando, calma, pelo amor de Deus, não vale a pena. Eu falei, calma gente, misericórdia, eu não vou fazer nada, o máximo que nós podemos fazer é chamar a polícia, mas por dentro eu estava assim, está repreendido Satanás, eu não vou descer da posição que Deus me colocou para o nível que você está. E quando eu respondi a ele e fiquei na minha posição, amenizou. Ele se afastou, sentou, ainda ficou mais 3 horas lá. Falei, sangue de Jesus tem poder, arranca esse homem daqui. Para vocês terem a noção. Porque às vezes ele quer que nós tomemos uma ação, uma atitude. Às vezes o tentador quer vir mexer com o teu brilho, quer mexer com a tua estrutura, ele quer te fazer de todas as formas para que você ceda essa tentação. E às vezes vem de pessoas desconhecidas, sim, mas às vezes vem de pessoas que estão mais perto de nós, pessoas que amamos, proferindo palavras, proferindo coisas a quais podem nos machucar, nos entristecer, mas você sabe com quem você está lutando. Você sabe quem é que quer desfalecer a tua alma, o teu coração. Por isso, é tempo, é o momento e hora de nós vigiarmos e orarmos para não caiamos em tentação. Para nós finalizarmos, se coloca sobre os seus pés. Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Vamos lá? Aleluias. Aleluias. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Além de nós orarmos e vigiarmos por nós mesmos, nós temos que orarmos e vigiarmos pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos, pela nossa família, por aqueles a quais nós nem conhecemos que possam estar passando por um dia mau.